Segunda parte. A ponte entre a imaginação e a realidade. Como funciona a matriz divina? Capítulo 3. Somos observadores passivos ou poderosos criadores? Então, por que é o universo tão grande como é? Porque nós estamos cá. John Wheeler, 1911, físico. A imaginação cria a realidade. O homem é todo ele imaginação. Neville, 1905-1972, visionário e místico. Em 1854, o chefe Seattle advertiu os legisladores de Washington, D.C. para o fato de a destruição do mundo natural da América do Norte ter implicações que se prolongariam muito além do momento presente, ameaçando a sobrevivência das gerações futuras. Com uma profunda sabedoria, tão verdadeira nos nossos dias como em meados do século XIX, um chefe alegadamente afirmou: o homem não teceu a teia da vida, é um mero fio nela. O que fizer à teia, falo-á a si próprio. O paralelismo entre a descrição feita pelo chefe Seattle do nosso papel na teia da vida e a nossa ligação à matriz divina e no seu interior é inequívoco. Enquanto parte de tudo aquilo que vemos, somos participantes numa conversa em curso, um diálogo quântico conosco mesmos, o nosso mundo e alguém mais. Nesta discussão cósmica, os nossos sentimentos, emoções, orações e crenças representam a cada momento o modo como falamos com o universo. E tudo, desde a vitalidade dos nossos corpos até à paz no nosso mundo, é o universo a responder-nos. O que significa participar no universo? Tal como mencionado no último capítulo, o físico John Wheeler sugere que não só desempenhamos um papel naquilo que designa o universo participativo, mas desempenhamos o papel primário. A chave para a afirmação de Wheeler é a palavra participativo. Neste tipo de universo, o leitor e eu fazemos parte da equação. Somos ambos catalisadores dos eventos das nossas vidas, bem como experienciadores daquilo que criamos. Estas coisas acontecem em simultâneo. Fazemos parte de um universo que é um trabalho em curso. Nesta criação inacabada, somos pedaços do universo olhando para si próprio e construindo-se a si próprio. A sugestão do Wheeler abre caminho a uma possibilidade radical. Se a consciência cria, então o próprio universo pode ser o resultado dessa consciência. Embora os pontos de vista de Wheeler tenham sido apresentados em um momento posterior do século XX, não podemos deixar de nos recordar da afirmação de Max Planck em 1944 de que tudo o que existe se deve a uma mente inteligente a que chamou a matriz de toda a matéria. A questão a que urge responder é simplesmente: que mente? Num universo participativo, o ato de concentrarmos a nossa consciência, de olharmos para lugares e examinarmos o mundo, é em si um ato de criação. Somos nós que observamos e estudamos o nosso mundo. Somos a mente, ou pelo menos, fazemos parte de uma mente mais vasta, tal como descrito por Planck. Para onde quer que olhemos, a nossa consciência produz algo para o qual olharmos. Chave 5. Concentrarmos a nossa consciência é um ato de criação. A consciência cria. Na nossa busca da partícula mais pequena de matéria e na nossa cruzada para definir o limite do universo, esta relação sugere que poderemos nunca encontrar nenhum deles. Por mais profundamente que espreitemos o mundo quântico do átomo, ou por mais longe que cheguemos na vastidão do espaço exterior,
o ato de olharmos com a expectativa de que algo exista poderá constituir precisamente a força que cria algo que possamos ver. Um universo participativo. O que implicaria isso exatamente? Se a consciência de facto cria, de que poder dispomos então para mudarmos o nosso mundo? A resposta poderá surpreendê-lo. Um visionário do século XX, originário de Barbados e conhecido simplesmente por Neville, terá sido porventura quem melhor descreveu a nossa capacidade de transformar os sonhos em realidade e de trazer imaginação à vida. Ao longo das suas inúmeras obras e palestras, em termos simples mas diretos, partilhou o grande segredo de como navegar nas muitas possibilidades da matriz divina. Na perspectiva de Neville, tudo aquilo que experienciamos, literalmente, tudo o que nos acontece ou é feito por nós, é produto da nossa consciência e de absolutamente nada mais. Ele acredita que a nossa capacidade de aplicar esta compreensão pelo poder da imaginação é a única coisa que se interpõe entre nós e os milagres das nossas vidas. Do mesmo modo que a matriz divina providencia o receptáculo do universo. Neville sugeriu ser impossível acontecer o que quer que fosse fora do receptáculo da consciência. Que fácil é pensar de outra forma. Imediatamente após os atos terroristas de 11 de setembro em Nova York e Washington DC, as perguntas que todos se colocavam eram: por que é que eles nos fizeram isto? E o que é que nós lhe fizemos? Vivemos um tempo histórico em que é demasiado fácil pensar no mundo em termos de eles e nós, interrogando-nos sobre como é possível que coisas más aconteçam a pessoas boas. Mas se existe, na verdade, um campo único de energia que tudo liga no nosso mundo, e se a matriz divina opera da forma que os dados sugerem, então não pode haver eles e nós, mas apenas nós. Desde os líderes das nações que aprendemos a recear e odiar as pessoas de outros países que nos tocam o coração e nos convidam a amar, todos estamos ligados daquela que pode ser a forma mais íntima possível, através do campo de consciência que é a incubadora da nossa realidade. Juntos criamos a cura ou o sofrimento, a paz ou a guerra. Esta pode muito bem ser a consequência mais difícil de assimilar de tudo aquilo que a nova ciência nos está a exibir. E pode, igualmente, constituir a fonte da nossa maior cura e sobrevivência. A obra de Neville recorda-nos que o maior erro da nossa visão do mundo é, porventura, o de procurar em razões externas a aplicação dos altos e baixos da vida. Muitos, embora haja seguramente causas e efeitos suscetíveis de conduzir aos eventos de todos os dias, eles parecem ter origem num tempo e lugar completamente desligados do momento. Neville partilhou âmago do maior mistério relativamente à relação com o mundo que nos rodeia. A principal ilusão do homem é a sua convicção de haver outras causas que não o seu próprio estado de consciência. O que significa isto? É a questão prática que emerge naturalmente quando falamos da vida num universo participativo. Quando nos interrogamos sobre o poder de que de facto dispomos para fazer acontecer a mudança nas nossas vidas e no nosso mundo, a resposta é simples. Chave de 6. Todos temos o poder de que necessitamos para criar as coisas que escolhermos. Esta capacidade está à nossa disposição através do modo como utilizamos o poder da nossa consciência e o sítio onde optamos por fazer o nosso enfoque. Na sua obra The Power of Awareness, Neville fornece exemplo após exemplo para ilustrar claramente a forma exata como isto funciona. Uma das suas histórias mais comoventes não me sai da lembrança. Passou-se com um homem na casa dos 20 anos
a quem fora diagnosticado um raro problema cardíaco que os médicos acreditavam ser fatal. Casado e com 2 filhos pequenos, era amado por todos os que o conheciam e tinha todas as razões possíveis e imaginárias para desfrutar de uma longa vida saudável. Quando foi pedido a Neville que conversasse com ele, o homem tinha perdido imenso peso e mirrara até quase se transformar num esqueleto. Encontrava-se tão fraco que mesmo conversar lhe era difícil, mas concordou em simplesmente escutar e acenar afirmativamente com a cabeça, enquanto Neville partilhava com ele o poder da sua fé. Do ponto de vista da nossa participação no universo dinâmico e em permanente evolução, só pode haver uma solução para qualquer problema: uma mudança de atitude e de consciência. Com instinto, Neville pediu ao homem que vivesse como se a sua cura tivesse já tido lugar. Como sugeriu o poeta William Blake, há uma linha muito fina entre a imaginação e a realidade. O homem é todo ele imaginação. Do mesmo modo que o físico David Bohm sugere que este mundo é uma projeção de eventos num domínio mais profundo da realidade. David afirma: tudo o que contemplamos, pese embora pareça estar fora, está dentro na nossa imaginação, da qual este mundo de mortalidade não é senão uma sombra. Através da focalização consciente nas coisas que criamos na nossa imaginação, damos-lhe o empurrão que a faz atravessar a barreira do irreal para o real. Numa única frase, Neville explica de que forma formulou as palavras que ajudariam o seu recente amigo a atingir uma nova forma de pensar. Sugeri-lhe que visse em imaginação o rosto do médico, expressando incredulidade e surpresa ao vê-lo recuperado. Contrariamente a toda a razão da última fase de uma doença incurável, que o visse repetir os seus exames e o ouvisse dizer sucessivamente: é um milagre, é um milagre. Bom, é fácil perceber por que razão estou a partilhar esta história. O homem ficou de facto melhor. Meses mais tarde, o visionário recebeu uma carta a dizer-lhe que o jovem tinha, na verdade, feito uma recuperação milagrosa. Neville encontrou-se mais tarde com ele e descobriu que ele desfrutava em pleno da família e da sua vida de perfeita saúde. O homem revelou que o segredo residia no seguinte: em lugar de simplesmente desejar recuperar a saúde, vivera desde que se haviam encontrado na assunção de já estar bom e curado. E aqui encontramos o segredo para impulsionarmos os desejos do nosso coração do estado de imaginação para a realidade da nossa vida cotidiana. É a nossa capacidade de agir como se os sonhos já tivessem tornado realidade, os desejos já se tivessem concretizado, as orações já tivessem sido correspondidas. Desta forma, partilhamos ativamente aquilo que Wheeler chamou universo participativo. Viver a partir da resposta. Há uma diferença sutil, mas poderosa, entre trabalhar com vista a um resultado e pensar e sentir a partir dele. Quando trabalhamos com vista a algo, embarcamos numa viagem interminável e com um final em aberto. Embora possamos identificar pontos de referência e estabelecer objetivos a atingir para nos aproximarmos do nosso destino final, nas nossas mentes estamos sempre a caminho do objetivo e não tanto na experiência de o conseguir. É precisamente por isso que a advertência de Neville, segundo a qual temos de entrar na imagem dos desejos do nosso coração e pensar a partir dela, é tão poderosa nas nossas vidas. No antigo estudo das artes marciais, encontramos uma metáfora de grande beleza no mundo físico para a forma como este princípio opera na consciência. Seguramente já assistiu a demonstrações de praticantes destas disciplinas, nas quais eles fundem os seus poderes de concentração e a sua força num momento singular em que conseguem executar um feito, como, por exemplo, quebrar um bloco de cimento ou uma pilha de tábuas, que seria, em condições normais, impossível de concretizar. O princípio que permite estas demonstrações é o que Neville descreveu na sua narrativa da cura do jovem. Embora haja truques que podem por vezes ser utilizados para realizar estes feitos assombrosos sem a ênfase espiritual, quando são executados de forma genuína e autêntica, a chave para o sucesso reside no ponto onde os praticantes das artes marciais fazem incidir a sua atenção.
Quando dizem quebrar um bloco de cimento, por exemplo, a única coisa que lhes ocupa a mente é o ponto de contacto da sua mão com a superfície, tal como Neville sugeriu nas suas instruções ao jovem moribundo. A chave está em colocarmos a nossa concentração no momento do ato concluído, a cura já realizada ou o tijolo já quebrado. Os praticantes de artes marciais fazem isto centrando a sua consciência num ponto situado além da base do bloco de cimento. A única forma de a sua mão se encontrar neste ponto é já ter atravessado o espaço entre eles e esse ponto. O fato de o espaço, na verdade, estar ocupado por algo sólido, tal como um bloco de cimento, torna-se quase secundário. Desta forma, estão a pensar a partir da conclusão e não na dificuldade em lá chegar. Estão a experimentar a alegria de concluir o ato por oposição a todas as coisas que devem ocorrer antes de serem bem-sucedidas. Este simples exemplo proporciona uma poderosa analogia para a forma exata como a consciência parece funcionar. Experimentei este princípio pessoalmente com 20 e poucos anos. Foi por essa altura que o centro de gravidade da minha vida se deslocou do trabalho numa mina de cobre e das atuações numa banda de rock para o foco espiritual de um poder interior. Na manhã em que completei 21 anos, dei por mim súbita e inesperadamente atraído para uma combinação de corrida de longa distância, yoga, meditação e artes marciais. Passei a dedicar-me apaixonadamente aos 4, que se transformaram no rochedo a que me agarrava sempre que o mundo parecia desmoronar ao meu redor. Um dia, no dojo, o ginásio de artes marciais, antes do início da nossa aula de karaté, testemunhei o poder de uma focalização concentrada totalmente distinta de tudo o que já tinha visto na minha infância e adolescência, no interior profundo do norte do Missouri. Neste dia, o nosso mestre de artes marciais entrou no ginásio e pediu-nos para fazermos algo muito diferente dos costumeiros treinos de forma e movimento. Explicou-nos que se sentaria no centro do denso tapete onde aprimorávamos as nossas técnicas, fecharia os olhos e entraria em meditação. Durante esse exercício, esticaria os braços para ambos os lados do seu corpo, de palmas abertas e voltadas para baixo. Pediu-nos que lhe dessemos 2 ou 3 minutos para se ancorar nesta posição em T, convidando-nos de seguida a fazer todos os esforços para o deslocar. Os homens da nossa turma eram, aproximadamente, 2 vezes mais do que as mulheres, e sempre houvera uma competição amigável entre os sexos. Nesse dia, porém, não houve divisão. Juntos, sentamo-nos perto do nosso instrutor, silenciosos e imóveis. Ficámos a observá-lo enquanto se encaminhava para o centro do tapete, se sentava de pernas cruzadas, cerrava os olhos, estendia os braços para fora e alterava o seu padrão de respiração. Lembro-me de me sentir fascinado e de lhe observar atentamente o peito, que se dilatava e encolhia sucessivamente, cada vez mais devagar, até se tornar difícil observar qualquer movimento de respiração. Acenando uns para os outros com a cabeça, aproximámo-nos e tentamos deslocar o nosso mestre do sítio onde se encontrava. A princípio, julgávamos que iria ser uma tarefa fácil e só alguns de nós se dispuseram a tentar. Mas quando lhe agarramos os braços e pernas, o empurramos e o puxamos em diferentes direções, não conseguíamos nada. Assombrados, mudamos de estratégia e juntámos-nos todos de um dos lados para utilizarmos o nosso peso combinado para o forçar a deslocar-se no sentido oposto. Mas nem assim conseguimos fazê-lo mexer os braços ou os dedos. Ao fim de alguns momentos, respirou fundo, abriu os olhos e, com o humor tranquilo que nos habituáramos a respeitar, perguntou-nos: "O que é que aconteceu? Como é que ainda estou aqui sentado?" Depois de uma grande gargalhada que aliviou a tensão e com um brilho familiar nos olhos, explicou-nos o que acabara de acontecer. Quando fechei os olhos,
Disse: tive uma visão semelhante a um sonho, e esse sonho transformou-se na minha realidade. Visualizei duas montanhas, uma de cada lado do meu corpo, e eu próprio no chão, entre os dois picos. Enquanto falava, visualizei de imediato a imagem e senti que ele nos estava de alguma forma a imbuir de uma experiência direta da sua visão. Em cada um dos meus braços, prosseguiu, vi uma corrente que me prendia ao topo de cada montanha, enquanto as correntes lá estavam. Eu estava ligado às montanhas de uma forma que nada podia mudar. O nosso instrutor olhou em volta para os rostos concentrados em cada uma das palavras que lhe saía dos lábios. Com um grande sorriso, concluiu: nem o ginásio inteiro, cheio dos meus melhores alunos, poderia mudar o meu sonho. Através de uma curta demonstração num ginásio de artes marciais, este homem de grande beleza espiritual tinha dado a cada um de nós a noção do poder de que dispunha para redefinir o seu relacionamento com o mundo. A lição tinha menos a ver com reagir àquilo que o mundo nos mostrava e mais com criar as nossas regras para aquilo que decidimos viver. O segredo reside no fato de o nosso mestre estar a experienciar-se a si próprio a partir da perspectiva de que estava já fixo num sítio daquele tapete. Ao longo desses momentos, vivia a partir do resultado da sua meditação, até ter decidido quebrar as correntes da sua imaginação, nada o faria mover-se. Foi precisamente isso que descobrimos. Nas palavras de Neville, a forma de realizar um tal feito é fazer do nosso sonho futuro um fato presente. Numa linguagem não científica, que parece quase demasiado simples para ser verdade, explica-nos exatamente como é feito. Por favor, não se deixe iludir com a simplicidade das palavras do visionário quando ele sugere que a única coisa de que precisamos para transformar a nossa imaginação em realidade é assumir o sentimento do nosso desejo concretizado. Num universo participativo criado por nós, porque haveríamos de esperar que fosse difícil dispormos do poder de criar. Muitas possibilidades, uma realidade. Porque haveria a forma como pensamos e sentimos o nosso mundo de exercer qualquer efeito sobre aquilo que tem lugar nas nossas vidas. De que modo o simples fato de transformarmos o nosso sonho futuro num fato presente altera o curso dos eventos que estão a decorrer? Por exemplo, se verificarmos que o nosso mundo se está a precipitar pelo caminho que conduz a uma guerra global, terá esse conflito realmente de ocorrer? Quando parece que o nosso casamento está em vias de se desmoronar ou que estamos fadados a viver com um problema debilitante de saúde, terá o resultado dessas experiências de acontecer como previsto? Ou haverá um outro fator, frequentemente menosprezado, passível de desempenhar um papel poderoso na forma como vivemos as coisas que já foram postas em movimento? Seguirá a vida às nossas previsões? Irá ao encontro das nossas expectativas? A chave para viver a partir do sítio onde a nossa imaginação está já concretizada e os nossos sonhos e orações já foram correspondidos está em compreender, para começar, que as possibilidades existem e, para isso, precisamos de regressar por momentos à descoberta central que a física quântica fez sobre o nosso mundo. A física quântica atingiu um enorme sucesso na descrição do comportamento de coisas mais pequenas do que o átomo. Um sucesso tal, na verdade, que foi criado um conjunto de regras para descrever aquilo que poderemos esperar que aconteça neste minúsculo mundo invisível. Não obstante, as regras serem poucas e simples, podem igualmente parecer estranhas ao descreverem o que as partículas fazem ao nível subatômico. Dizem-nos, por exemplo, que
As leis da física não são universais, pois as coisas comportam-se a escalas reduzidas de forma diferente daquela que se observa no mundo de todos os dias. A energia pode expressar-se quer sob a forma de uma onda, quer de uma partícula ou, por vezes, de ambas. A consciência de um observador determina o comportamento da energia. Por melhores que sejam estas regras, porém, é importante não esquecer que as equações da física quântica não descrevem a existência real das partículas. Por outras palavras, as leis não nos dizem onde é que se encontram as partículas, nem de que forma agem quando aí chegam. Limitam-se a descrever o potencial para a existência delas, isto é, onde podem estar, como poderiam comportar-se e quais poderiam ser as suas propriedades. Todas estas características evoluem e se alteram ao longo do tempo. Estes dados são significativos porque somos feitos das partículas descritas pelas regras. Se conseguirmos começar a compreender como funcionam, talvez consigamos também ganhar consciência de como nós funcionamos. Aqui reside a chave para a compreensão daquilo que a física quântica nos está verdadeiramente a dizer sobre o nosso poder no universo. O nosso mundo, as nossas vidas e os nossos corpos existem nestes moldes porque foram escolhidos, imaginados, a partir do mundo das possibilidades quânticas. Se desejarmos mudar qualquer um deles, teremos primeiro de os ver de uma nova forma. Fazê-lo é escolhê-los a partir de uma sopa de inúmeras possibilidades. De seguida, no nosso mundo, parece que só um desses potenciais quânticos se pode transformar naquilo que experienciamos como a nossa realidade. Na visão do meu instrutor de karaté, por exemplo, ele observava-se fixado ao tapete num local e num tempo e estava mesmo. Ninguém conseguia fazê-lo deslocar-se. A questão de qual das muitas possibilidades se torna real parece ser determinada pela consciência e pelo ato da observação. Por outras palavras, o objeto da nossa atenção transforma-se na realidade do nosso mundo. Foi nesta área que o próprio Einstein sentiu dificuldade com a teoria quântica, afirmando: julgo que uma partícula deve possuir uma realidade separada, independente das medições. Neste contexto, as medições são equivalentes ao observador, isto é, a nós. Chave 7. O enfoque da nossa consciência transforma-se na realidade do nosso mundo. Manifestamente, o nosso papel no universo assume uma importância central na questão de saber porque é que o mundo quântico funciona como parece funcionar. É precisamente por isto que é importante começar por compreender o quê das observações científicas, de modo a podermos entender como as podemos aplicar às nossas vidas. O mistério da razão, pela qual necessitamos de dois conjuntos de regras para descrever o mundo, pode encontrar-se numa experiência realizada pela primeira vez em 1909 por Geoffrey Ingram Taylor, um físico britânico. Embora esta experiência tenha cerca de um século, os seus resultados são ainda objeto de controvérsia e incerteza. Desde a sua realização original, esta experiência foi reproduzida inúmeras vezes. Os resultados são sempre idênticos e sempre geradores de perplexidade. A experiência designada dupla fenda implica projetar coisas como partículas quânticas através de uma barreira com dois pequenos orifícios a medir a forma como são detectadas após atravessarem as aberturas. Diz-nos o senso comum que, quando as coisas começam de um dos lados como partículas, viajarão através da experiência nessa forma e acabarão igualmente como partículas. Verifica-se, porém, que algo de verdadeiramente extraordinário tem lugar
algures entre a partida e a chegada das partículas. Os cientistas descobriram que, quando um elétron, por exemplo, atravessa uma barreira de abertura única, comporta-se exatamente como esperaríamos. Começa e termina o seu trajeto como partícula. Este fato não nos surpreende. Em contraste com esta situação, quando se utiliza duas fendas, o mesmo elétron fará algo que se julgaria impossível. Embora, definitivamente, inicie a sua viagem como uma partícula, um misterioso evento tem lugar algures durante o trajeto. O elétron atravessa ambas as fendas ao mesmo tempo, como só uma onda de energia consegue fazer, originando no alvo o tipo de padrão que só uma onda de energia pode formar. E este é o exemplo do tipo de comportamento a que os cientistas têm simplesmente de chamar sobrenaturalidade quântica. A única explicação, neste caso, é que a segunda abertura forçou, de algum modo, o elétron a viajar como se fosse uma onda, mas chegado ao destino exatamente como começou, como uma partícula. Para o fazer, o elétron tem de alguma forma de perceber que a segunda abertura existe e se tornou disponível. E é aqui que entra o papel da consciência. Visto assumir-se que o elétron não pode verdadeiramente saber nada, no mais verdadeiro sentido da palavra, a única outra fonte possível dessa consciência será a pessoa que observa o desenrolar da experiência. A conclusão a tirar neste caso é a de que, de alguma forma, o conhecimento que o elétron dispõe de dois precursores para atravessar a placa se encontra na mente do observador e que é a consciência deste que determina de que modo se deslocará o elétron. A conclusão fundamental a retirar desta experiência é a seguinte: por vezes, os elétrons comportam-se exatamente como esperaríamos. Quando assim é, as regras do nosso mundo de todos os dias, no qual as coisas são distintas e separadas, parecem aplicar-se. Outras vezes, porém, os elétrons surpreendem-nos e comportam-se como ondas. Quando tal ocorre, são necessárias as regras quânticas para explicar o comportamento dos elétrons. E é aqui que se nos depara a oportunidade de ver o nosso mundo e a nós mesmos a uma nova luz, pois isso significa que fazemos parte de tudo e que a consciência desempenha um papel crucial no universo. Em termos históricos, os cientistas recorrem a uma de duas teorias principais para explicar os resultados da experiência da dupla fenda. Cada uma delas tem os seus pontos fortes e possui determinados aspectos que fazem mais sentido do que a explicação alternativa. No momento em que escrevo, ambas não passam por enquanto de teorias e foi recentemente proposta uma terceira possibilidade. Analisemos brevemente as três interpretações. A interpretação de Copenhaga. Em 1927, os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, do Instituto de Física Teórica de Copenhaga, na Dinamarca, tentaram explicar a sobrenaturalidade quântica revelada pelas novas teorias. O resultado do seu trabalho é conhecido por interpretação de Copenhaga. Até hoje, esta é a explicação que reúne maior consenso relativamente à razão pela qual as partículas quânticas se comportam nos moldes em que o fazem. Segundo Bohr e Heisenberg, o universo existe sob a forma de um número infinito de possibilidades que se sobrepõem entre si. Encontram-se todas numa espécie de sopa quântica, sem uma localização precisa ou um estado de existência determinado, até acontecer algo que feche uma das possibilidades no lugar que lhe compete. E esse algo é a consciência da pessoa, o ato simples da observação. Como prova a experiência, quando olhamos para algo, como por exemplo um elétron a deslocar-se através de uma fenda da barreira, é o próprio ato da observação que parece transformar em realidade uma das possibilidades quânticas. Nesse momento, vemos apenas a versão em que estamos concentrados. Esta teoria foi tremendamente bem sucedida na explicação do comportamento das partículas quânticas, tal como observado nas experiências. Contra. A crítica principal que se faz a esta teoria, se é que pode ser considerada uma crítica, é o fato de sugerir que o universo só se pode manifestar na presença de alguém ou de algo que o observe. Além disso,
Na interpretação de Copenhaga não entra em consideração o fator da gravidade. A interpretação dos muitos mundos. A seguir à interpretação de Copenhaga, a explicação mais popular do comportamento exato das partículas quânticas é a chamada interpretação dos muitos mundos dos universos paralelos, proposta pela primeira vez em 1957 pelo físico da Universidade de Princeton, Hugh Everett III. Esta teoria conquistou imensa popularidade e apoio devido ao fato de parecer dar respostas a muitos dos aparentes mistérios do mundo quântico. Tal como a interpretação de Copenhaga, a dos muitos mundos sugere que, em determinado instante, há um número infinito de possibilidades a ocorrer e que todas elas existem e acontecem em simultâneo. A diferença entre esta interpretação e a de Copenhaga é que, segundo a interpretação dos muitos mundos, cada uma das possibilidades tem lugar no seu próprio espaço, não podendo ser vista pelas outras. Estes espaços únicos são designados universos alternativos. Supõe-se que viajamos ao longo de uma linha de tempo de uma única possibilidade num universo único e de quando em vez damos um salto quântico para outra possibilidade num universo diferente. Segundo esta perspectiva, alguém poderia estar a levar uma vida de mal-estar e doença e, através de uma mudança de focalização, encontrar-se de repente miraculosamente curado, enquanto o mundo à sua volta conserva, no essencial, o seu aspecto anterior. A interpretação de Everett sugere que já existimos em cada um destes universos alternativos. Quando os consideramos a todos, vivemos todos e cada um dos sonhos e fantasias que possamos imaginar. Alguns dos proponentes desta teoria vão ao ponto de sugerir que, quando estamos a dormir à noite, os nossos sonhos são o resultado de relaxarmos o enfoque que nos mantém aqui, na nossa realidade, permitindo-nos partir para outros mundos de possibilidades paralelas. Tal como os observadores da interpretação de Copenhaga, só vemos a possibilidade em que nos concentrarmos. E essa é a chave para fechar essa possibilidade particular no sítio sob a forma de realidade. Pro. Esta teoria parece explicar por que razão não vemos as inúmeras possibilidades propostas pela interpretação de Copenhaga. Contra. Tal como no caso de qualquer uma das ideias baseadas na teoria quântica, esta teoria não consegue explicar a força da gravidade. Embora consiga explicar parte daquilo que vemos no mundo quântico, será considerada incompleta até poder explicar todas as forças da natureza. Nos últimos 5 anos, foi proposta uma terceira teoria que parece dar resposta aos pontos fracos tanto da interpretação de Copenhaga como da interpretação dos muitos mundos. Devendo o nome ao seu autor, o professor de matemática da Universidade de Oxford, Sir Roger Penrose. A interpretação de Penrose sugere que a força da gravidade que os físicos quânticos frequentemente não consideram é exatamente aquilo que mantém a coesão do universo. Tal como os proponentes das outras interpretações, Penrose acredita de fato na existência, ao nível quântico, de inúmeras possibilidades ou probabilidades. A sua teoria diverge, porém, quanto àquilo que fecha uma possibilidade particular e a transforma na nossa realidade. Penrose propõe que as possibilidades quânticas dos outros domínios sejam consideradas uma forma de matéria. E, como toda a matéria gera gravidade, cada uma das possibilidades terá o seu campo gravítico. Porém, é necessário energia para o manter e quanto mais energia determinada probabilidade requer, mais instável será, visto ser impossível assegurar a energia suficiente para manter todas as possibilidades em jogo para sempre, elas acabam por colapsar num estado único, o mais estável e que vemos como a nossa realidade. A maior força desta teoria é o fato de, pela primeira vez, entrar em conta a força da gravidade, o único fator que separava as ideias de Einstein e as teorias quânticas, e atribuir a esta força um papel central na existência da realidade. Contra. Talvez a maior desvantagem da teoria de Penrose, se é que lhe podemos chamar assim, é o fato de os seus críticos a acharem desnecessária. Muito embora a teoria quântica ainda não seja mais do que uma teoria, registrou até agora um sucesso de 100% na previsão do resultado das experiências quânticas. Deste modo, dispomos já de uma teoria viável da realidade. A interpretação de Penrose também não o dá, incluindo simultaneamente o fator da gravidade, ao contrário das outras teorias. Qual é, então? O físico teórico Michio Kaku, coautor da Teoria Unificadora das Supercordas, poderá ser quem melhor descreveu o dilema da física quântica,
quando afirmou: diz-se frequentemente que, de todas as teorias propostas neste século, a mais disparatada é a teoria quântica. Alguns dizem que a única coisa que ela tem a seu favor é, na verdade, o fato de ser inquestionavelmente correta. Explicará algumas das três teorias dominantes, ao mesmo tempo os eventos anómalos do domínio subatômico infinitamente pequeno e a razão pela qual o mundo que vemos funciona deste modo. Por melhor que seja cada interpretação e por melhor que explique aquilo que observamos no laboratório, o fator individual que poderá constituir o elo perdido é o papel desempenhado pela matriz divina no sentido de nos ligar ao receptáculo em relação a tudo o que é observado. Muito embora o observador pareça ser o wild card, isto é, o fator imprevisível, nas experiências que geram os resultados inesperados, que acontecerá se as anomalias não forem de todo anomalias? Que acontecerá se a sobrenaturalidade das partículas quânticas for na verdade a forma anormal de a matéria se comportar? Será possível que tudo, desde a informação que viaja mais depressa do que a luz, até duas coisas que existem no mesmo sítio, no mesmo instante, nos esteja afinal a mostrar o nosso potencial e não as nossas limitações? Nesse caso, teremos de nos perguntar qual é o fator individual que liga todas estas coisas e nos impede de experimentar a liberdade das partículas quânticas. O fator exato e falta nas teorias existentes somos nós. Mais especificamente, é a nossa capacidade para criar premeditadamente as condições de consciência, pensamentos, sentimentos, emoções e crenças que fecham uma possibilidade da nossa escolha na realidade das nossas vidas. E é isto que leva a ciência a formar um círculo perfeito com as antigas tradições espirituais do mundo. Tanto a ciência como a mística descrevem uma força que liga tudo e nos dá o poder de influenciar o modo como a matéria e a própria realidade se comportam, simplesmente através da forma como percepcionamos o mundo que nos rodeia. A chave está numa grande diferença no significado que as diversas tradições espirituais e a corrente dominante da ciência atribuem às descobertas do mundo quântico. Por razões que descrevi anteriormente, a maioria dos físicos acredita que os moldes em que os elétrons e os fótons se comportam pouco têm a ver com o modo como vivemos a nossa vida todos os dias. As tradições antigas, por outro lado, sugerem que é graças à forma como as coisas operam ao nível subatômico que podemos mudar os nossos corpos e o mundo. A ser verdade isto, então aquilo que acontece no domínio quântico tem tudo a ver com as nossas vidas diárias. Como me sugeriu no Canyon, Joseph, o meu amigo nativo-americano, não precisamos de máquinas para criar os efeitos miraculosos que observamos nas partículas quânticas. Através do poder da nossa há muito esquecida tecnologia interior, podemos curar, bilocalizar, estar em todo lado ao mesmo tempo, praticar a visão remota, ligar-nos telepaticamente, escolher a paz e fazer tudo o que está entre estes extremos. Tem tudo a ver com a nossa capacidade de dar enfoque à consciência, o que constitui o grande segredo de algumas das nossas tradições mais antigas e acarinhadas. Segundo os ensinamentos do budismo Mahayana, a realidade só pode existir quando a nossa mente cria um foco de concentração. Na verdade, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como o do informe resultam de um modo de consciência designado imaginação subjetiva. Embora qualquer experiência nos pareça, de fato, suficientemente real, só quando dirigimos a nossa atenção, enquanto experimentamos um sentimento face ao objeto do nosso enfoque, uma realidade possível se transforma nessa experiência real. Com exceção de uma ligeira variação na linguagem, esta tradição antiga parece-se imenso com a teoria quântica do século XX. Se todos os pressupostos das possibilidades quânticas forem verdadeiros e a emoção for a chave da escolha da realidade, a questão que se coloca então é a seguinte: por que é que sentimos que aconteceu algo quando a pessoa que temos à frente nos fita olhos nos olhos e afirma que nada aconteceu? Por exemplo, estaremos a mentir a nós mesmos quando afirmamos que um ente querido já está curado, enquanto estamos perante a pessoa internada na unidade de cuidados intensivos de um qualquer hospital? A ironia desta última questão reside no fato de a sua própria natureza impedir qualquer resposta única. Num universo de muitas realidades possíveis, há diversas
respostas potenciais. Algures entre todas essas realidades alternativas, existe um cenário no qual a cura do nosso ente querido já teve lugar. Existe algures uma realidade no qual a doença nunca ocorreu, por razões que podemos nunca chegar a saber ou compreender, porém, não foi este o resultado despertado. Não é essa a realidade que jaz sobre o leito do hospital à nossa frente. A resposta à nossa questão resume-se àquilo em que acreditamos relativamente ao mundo e à nossa capacidade de escolha. A questão torna-se então: que possibilidade escolheremos? Porque a realidade se decidem o nosso ente querido ou um médico? Para responder a isto, teremos em primeiro lugar de reconhecer que dispomos do poder para fazer uma tal escolha. Como demonstrou a história de Neville sobre o homem afetado pela doença quase fatal, a realidade presente não está gravada em pedra. Parece antes ser macia e maleável. Pode mesmo mudar quando, aparentemente, não há qualquer razão para o fazer. Segundo o relato de Neville, os médicos do jovem tinham feito o diagnóstico, isto é, tinham escolhido uma realidade com um determinado resultado expectável. Sem saber que dispunha de uma escolha, o homem começou por acreditar neles, aceitando a sua versão. Só quando lhe foi oferecida outra possibilidade e ele a aceitou, é que o seu corpo respondeu à sua nova crença, e fê-lo rapidamente. Partilharei outro exemplo evidente de uma tal possibilidade no capítulo 4. Einstein fez uma famosa afirmação, segundo a qual não podemos resolver um problema enquanto nos encontrarmos no nível de pensamento que o criou. Do mesmo modo, não podemos alterar uma realidade se permanecermos no nível de consciência que a gerou. Para fechar uma das muitas possibilidades descritas nas teorias da realidade de Copenhaga, dos muitos mundos e de Penrose, temos de a escolher. E fazemos-la através da forma como a observamos, isto é, da forma como a sentimos na nossa vida. Uma vez que reconheçamos que dispomos de uma escolha em termos do que vemos como a nossa realidade, as questões que se colocam habitualmente seguidas são: como o fazemos? Como podemos considerar alguém curado se o corpo dessa pessoa parece doente? A resposta começa pela nossa disponibilidade para ver além da ilusão do que o mundo nos mostra. No exemplo das doenças dos nossos entes queridos, somos convidados a ver para lá da doença que experimentaram, pensando neles como já curados e sentindo o que é estar com eles nesta nova realidade. Para escolhermos uma possibilidade diferente, porém, temos de fazer mais do que simplesmente pensar na nova maneira de existir ou desejar que a cura do nosso ente querido já tenha ocorrido. Esta é, porventura, a maior cautela a ter nesta forma de ver o mundo e a que pode apresentar o maior perigo. No nosso medo de perder as pessoas, sítios e coisas que nos são mais queridos, reside a tentação de lidar com a magnitude da situação, negando a realidade que nos olha olhos nos olhos, afirmando simplesmente que não acreditamos nela. Mas se não executarmos igualmente as ações que substituem essa realidade assustadora por uma realidade de cura, a nossa não aceitação está condenada a gerar pouco mais do que frustração e desapontamento. Eu próprio já experimentei a perda de amigos que se deixaram cair nesta armadilha e não se encontram já entre nós. Embora sejam os únicos que alguma vez saberão que de fato lhes aconteceu nos seus corações e mentes antes de falecerem, eu tive a oportunidade de testemunhar algumas das lutas por que passaram relativamente às suas crenças. Se eu sou um ser tão poderoso, raciocinaram, então por que não estou ainda curado? Mudei aquilo em que acreditava, porque não me curei. O tema é profundo, pessoal e sensível, e a resposta pode frequentemente gerar sentimentos muito intensos em discussões sobre aquilo que existe, a forma como o universo parece funcionar e onde se encaixa Deus em tudo isso. A questão fundamental a reter é: há um equilíbrio sensível e delicado entre simplesmente escolher uma nova possibilidade e verdadeiramente seguir em frente com os pensamentos, sentimentos e crenças que despertam esse resultado sob a forma de uma nova realidade. Chave 8. Dizer simplesmente que escolhemos uma nova realidade não chega. Para escolhermos uma possibilidade quântica,
temos de nos transformar nessa nova forma de ser. Como sugere Neville, temos de nos abandonar à nossa nova possibilidade e no nosso amor por esse estado, viver no novo estado e já não no antigo. E é precisamente isso que nos convidam a fazer as antigas instruções encontradas em algumas das nossas tradições mais queridas. A técnica desta interface humano com divino é frequentemente designada oração. Falar quântico, sentir é a chave. Em momento anterior deste capítulo, identificamos as diversas interpretações da razão pela qual a sobrenaturalidade quântica parece ocorrer como ocorre. As teorias preocupam-se em particular com a razão de o nosso simples ato de observação da matéria parecer transformá-la. Muito embora as diversas explicações variassem relativamente à razão pela qual o efeito particular acontece, todas parecem sugerir o mesmo denominador comum: nós e o nosso papel de observadores no mundo. Quando observamos algo, isto é, quando concentramos de forma consciente a nossa atenção em determinado instante, parece que estamos a fechar uma das muitas possibilidades quânticas no seu lugar. Nesse preciso instante, quer isso provenha de uma realidade paralela ou de uma sopa de probabilidades quânticas vacilantes, as teorias sugerem que aquilo que vemos como realidade com R maiúsculo é o que é devido à nossa presença. Não obstante isto parecer constituir novidade revolucionária para a ciência moderna, foi aceita há séculos pelas tradições antigas e culturas indígenas como a forma de ser das coisas. Nas palavras de tempos passados, escribas, místicos, curandeiros e estudiosos deram o seu melhor para preservar este grande segredo na nossa relação com o universo e transmiti-lo. Por vezes, encontramo-lo em sítios onde nunca esperaríamos deparar com uma sabedoria tão poderosa. Das paredes dos templos e túmulos dos desertos do Egito à sabedoria gnóstica da antiga biblioteca Nag Hammadi, passando pela medicina tradicional praticada nos nossos dias ao longo do sudoeste americano, a linguagem que insufla vida nas possibilidades da nossa imaginação, sonhos e orações permanece connosco. Talvez o exemplo mais evidente esteja contido nas palavras de um homem que viveu num mosteiro a cerca de 4.500 metros acima do nível do mar, bem no alto do Planalto Tibetano. Na primavera de 1998, tive a oportunidade de organizar uma viagem com objetivos simultaneamente de investigação e peregrinação às terras altas do Tibete Central por um período de 22 dias. Durante esse tempo, o grupo e eu vimos-nos mergulhados em algumas das mais sumptuosas, ásperas, primitivas e remotas paisagens que ainda subsistem no planeta. Ao longo do percurso, visitamos 12 mosteiros, 2 conventos de freiras e alguns dos mais belos seres humanos que se possa imaginar, incluindo monges, freiras, nómadas e peregrinos. Foi ao longo desse percurso que dei por mim face a face com o abade de um dos mosteiros e tive a oportunidade de colocar a questão pela qual viajáramos até tão longe e durante tanto tempo. Numa manhã gelada, encontrámos-nos comprimidos numa pequena capela rodeada de altares budistas e antigas tangkas, as tapeçarias de malha intrincada que representam os grandes ensinamentos do passado. Concentrei a minha atenção diretamente nos olhos do homem de aspecto intemporal sentado à minha frente na posição de lótus. Através do nosso tradutor, coloquei-lhe a questão que colocara a todos os monges e freiras que havíamos encontrado ao longo da nossa peregrinação. Quando o vemos nas suas orações, comecei: o que está a fazer? Quando o vemos entoar os cânticos ou rezar 14 a 16 horas por dia, quando vemos os sinos, as taças, os gongos, os carrilhos, os mudras e os mantras no exterior do mosteiro, o que é que lhe está a acontecer por dentro? Uma sensação poderosa espalhou-se-me pelo corpo enquanto o tradutor partilhava a resposta do abade. Vós nunca vistes as nossas orações, respondeu, porque uma oração não pode ser vista. Acomodando as pesadas vestes de lã sob os pés, o abade prosseguiu. Aquilo que vistes é aquilo que fazemos para criar o sentimento dos nossos corpos.
O sentimento é que é a oração. Tão belo, pensei para comigo, e tão simples. Tal como haviam demonstrado as experiências do final do século XX, são a emoção e o sentimento humanos que afetam a matéria de que é feita a nossa realidade. É a nossa linguagem interior que gera mudanças nos átomos, elétrons e fótons do mundo exterior. O que importa, porém, são menos as palavras reais que pronunciamos e mais o sentimento que criam dentro de nós. É a linguagem da emoção que fala às forças quânticas do universo. É o sentimento que a matriz divina reconhece. Chave 9. O sentimento é a linguagem que fala à matriz divina. Sinta-se como se o seu objetivo já tivesse sido cumprido e a sua oração obtido resposta. O Abade dizia-me o mesmo que os grandes cientistas do século XX. Não só transmitia as ideias que os investigadores haviam documentado, como dava um passo adiante. Partilhava connosco as instruções que descrevem como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas e fazia-o através de uma técnica que sabemos hoje ser uma forma de oração. Não admira que as orações desencadeiem milagres. Elas põem-nos em contacto com um espaço puro onde os milagres das nossas mentes se transformam na realidade do nosso mundo. Compaixão, força da natureza e experiência humana. A clareza da resposta do Abade deixou-me meio estonteado. As suas palavras faziam eco das ideias registadas pelas antigas tradições gnósticas e cristãs de há 2000 anos. Para que as nossas orações sejam atendidas, temos de transcender a dúvida que frequentemente acompanha a natureza positiva do nosso desejo. Após um breve ensinamento sobre como ultrapassar tais polaridades, as palavras de Jesus, registadas na biblioteca Nag Hammadi, recordam-nos o poder das nossas capacidades. Por palavras que já nos deviam soar familiares, é-nos recordado que, quando dizemos à montanha, montanha move-te, ela mover-se-á. Através da clareza das suas palavras, o Abade deu resposta ao mistério relativamente ao que os monges e freiras faziam nas suas orações. Falavam a linguagem quântica do sentimento e da emoção, uma linguagem sem palavras e sem expressão exterior. Em 2005, tive a oportunidade de revisitar os mosteiros do Tibete por 37 dias. Durante a viagem, o nosso grupo foi informado de que o Abade, que partilhara connosco o segredo do sentimento em 1998, falecera. Embora as circunstâncias nunca se nos tenham tornado claras, fomos informados de que já não se encontrava neste mundo. Apesar de ainda não conhecermos o homem que o veio substituir, ao saber do nosso regresso, deu-nos as boas-vindas e permitiu-nos prosseguir a conversa que começáramos em 1998. Em mais uma gelada manhã tibetana, noutra capela, vimos-nos face a face com o novo Abade do mosteiro. Minutos antes apenas, fôramos conduzidos pelos meandros de um corredor forrado a pedra, até chegarmos a esta divisão fria e mal iluminada. Na mais total escuridão, tínhamos tacteado cuidadosamente o nosso caminho um passo cada vez, pelo piso escorregadio, perigosamente liso, em resultado de séculos de manteiga de iaque entornada e acumulada à superfície. Foi no ar frio e rarefeito da antiga sala aninhada no coração do mosteiro que coloquei ao novo Abade as seguintes questões. O que nos liga uns aos outros, ao nosso mundo e ao universo? Qual a matéria que transporta as orações para lá dos nossos corpos e mantém o mundo coeso? O Abade olhou-me diretamente enquanto o nosso tradutor ecoava a minha questão em tibetano. Instintivamente, desviei o olhar para o guia, o nosso intermediário em toda a conversa. Não estava preparado para a tradução que me chegou em resposta. A compaixão, disse o Abade. O Geshe, grande mestre, diz que é a compaixão que nos liga. Como pode ser isso? Perguntei, buscando clareza no que ouvia. Ele descreve a compaixão como uma força da natureza ou como uma força emocional. Subitamente, assim que o tradutor colocou a minha questão ao Abade,
interrompeu uma animada discussão. É a compaixão que liga todas as coisas. Foi a sua resposta final. Só isso. Ao fim de cerca de 10 minutos de diálogo intenso, envolvendo os aspectos mais profundos do budismo tibetano, tinha de me contentar com aquelas poucas palavras. Alguns dias depois, dei por mim noutro mosteiro, envolvido na mesma discussão, colocando igual questão a um monge de alta patente. Longe da formalidade em presença do abade, encontrávamos-nos agora na cela do monge, o quarto minúsculo onde comia, dormia, orava e estudava, quando não se encontrava no grande salão dos cânticos. O nosso tradutor estava agora mais familiarizado com as minhas perguntas e com aquilo que eu tentava compreender. Enquanto nos acotovelávamos em redor das lâmpadas de manteiga de iaque na divisão mal iluminada, levantei os olhos para o teto baixo. Estava coberto de fuligem negra resultante dos anos incontáveis das mesmas lâmpadas a arder para dar calor e luz no mesmíssimo sítio onde nos encontrávamos nessa tarde. Coloquei ao monge, através do tradutor, a questão que fizera o abade alguns dias antes. A compaixão é uma força de criação ou uma experiência? Os seus olhos voltaram-se para o ponto do teto para o qual eu olhara apenas segundos antes. Dando um suspiro profundo, ponderou por momentos, recolhendo a sabedoria que aprendera desde que chegara ao mosteiro, aos 8 anos, parecia estar na casa dos 20, subitamente baixou os olhos, olhou-me e respondeu. A resposta foi curta, poderosa e fez todo o sentido para mim. Ambas foram as palavras devolvidas pelo monge. A compaixão é ao mesmo tempo uma força do universo e uma experiência humana. Nesse dia, na cela de um monge, do outro lado do mundo, a quase 5.000 metros do nível do mar e a horas da vila mais próxima, ouvi as palavras de uma sabedoria tão simples e que passa ao lado de muitas tradições ocidentais até hoje. O monge acabara de partilhar o segredo daquilo que nos liga a tudo o que existe no universo, bem como a qualidade que torna os nossos sentimentos e emoções tão poderosos. São uma e a mesma coisa. Nem todo o sentimento servirá. Traduções recentes de orações antigas registadas em aramaico, a língua dos essénios, escribas dos manuscritos do Mar Morto, parecem sustentar exatamente aquilo que o monge partilhou connosco como sendo os segredos da criação da realidade. Estas recentes interpretações proporcionam igualmente novas pistas relativamente à razão pela qual tais instruções parecem tão vagas. Retraduzindo os textos originais do Novo Testamento, resulta claro que foram tomadas ao longo dos séculos imensas liberdades relativamente às palavras e intenções originais dos autores. Verifica-se que muito se perdeu na tradução. Descrevo esta em questão e muitos dos exemplos que estão nestas páginas no meu último livro, Secrets of the Lost Mode of Prayer, mas são tão relevantes que decidi incluí-las também aqui. Relativamente à nossa capacidade de participar nos eventos da vida, saúde e família, uma comparação da versão da Bíblia moderna de Pedi e recebereis, por exemplo, com o respectivo texto original, dá-nos uma pequena ideia do quanto se pode perder. O texto da versão King James, moderna e condensada da Bíblia, é o seguinte: O que quer que peçam ao Pai em meu nome, Ele dar-vos-lo-á. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, e a vossa alegria será completa. Quando comparamos este texto com o original, apercebemos-nos da chave que foi deixada de fora. No parágrafo seguinte, realcei o trecho em falta, sublinhando: Todas as coisas que pedirdes de forma simples e direta, a partir de dentro do meu nome, dar-vos-la-ei, até agora não os fizestes. Pedi, por isso, sem motivo escondido, e rodeai-vos da vossa resposta. Deixai-vos envolver por tudo o que desejais para que a vossa satisfação seja completa. Estas palavras recordam-nos o princípio quântico que
nos diz que o sentimento é uma linguagem que permite direcionar e focar a nossa consciência. É um estado de ser dentro do qual estamos e não algo que fazemos em determinado momento do dia. Embora seja evidente que a emoção é a linguagem reconhecida pela matriz divina, é igualmente claro que nem todo o sentimento servirá. Se assim não fosse, o mundo seria um local muito confuso, onde a ideia de determinada pessoa sobre como as coisas deveriam ser se sobreporia à concepção muito diferente de outra. Um monge afirmou que a compaixão é, em simultâneo, uma força da criação e a experiência que permite aceder-lhe. Os elementos mais profundos deste ensinamento sugerem que, para aceder à compaixão, devemos abordar as circunstâncias sem expectativas demasiado intensas sobre o resultado dessa situação ser certo ou errado. Por outras palavras, temos de as percepcionar sem emitir juízo crítico e abdicando do nosso ego. E parece ser precisamente esta qualidade da emoção a chave para falar à matriz divina de uma forma eficaz e com sentido. Como sugere o físico Amit Goswami, é necessário mais do que um estado comum de consciência para transformar uma possibilidade quântica numa realidade presente. Na verdade, para fazê-lo, Goswami indica que necessitamos de estar naquilo que descreve como um estado incomum de consciência. Para atingir este estado, a tradução do aramaico afirma que temos de pedir sem motivo escondido. Outra forma de clarificar esta parte muito importante da instrução é afirmar, em termos modernos, que temos de tomar as nossas decisões a partir de um desejo que não se baseie no nosso ego. O grande segredo para transformar o enfoque da nossa imaginação, crenças, cura e paz numa realidade presente é termos de o fazer sem uma ligação intensa ao resultado da nossa escolha. Por outras palavras, somos convidados a rezar sem emitir um juízo crítico sobre o que deveria ou não acontecer. Chave 10. Nem todo o sentimento servirá. Os sentimentos que criam são desprovidos de ego e juízo crítico. Porventura, uma das melhores descrições de como experimentamos esse sítio neutro encontra-se na obra do grande poeta Sufi Rumi. Através de palavras simples e poderosas, afirma: para fora e para além de ideias sobre o que está certo e o que está errado, existe um campo. Encontrar-me-ei contigo aí. Quantas vezes podemos afirmar com verdade que nos encontramos no campo de não juízo de Rumi em qualquer momento das nossas vidas, em especial quando disso depende o destino dos nossos entes queridos? Todavia, esta parece ser precisamente a maior lição do nosso poder, o maior destino das nossas vidas e a enorme ironia da nossa capacidade de criar num universo participativo. Parece que, quanto mais forte o nosso desejo de mudar o mundo, mais esquivo se torna o nosso poder para o fazer. Isso deve-se ao fato de tão frequentemente aquilo que queremos se basear no nosso ego. A não ser assim, a mudança não teria tanto significado para nós. À medida que amadurece o nosso estado de consciência, no qual sabemos que podemos alterar a realidade, parece igualmente tornar-se menos importante fazê-lo. De modo semelhante ao nosso desejo de guiar um carro, por exemplo, que esmorece um pouco assim que começamos a fazê-lo, também no que toca a possuirmos a capacidade de realizar milagres de cura e de paz, a urgência de os fazer acontecer parece diminuir. Isso poderá dever-se ao fato de, sabendo que podemos mudar as coisas, aceitarmos o mundo tal como ele é. É esta a liberdade de ter poder, sem lhe atribuir tanta importância, que nos permite sermos mais eficazes nas nossas orações. E aqui poderá residir a resposta à questão colocada por todos os que meditaram, cantaram, entoaram, ohms, dançaram e oraram pela cura dos seus entes queridos. Muito embora todos os atos fossem indubitavelmente bem intencionados, implicavam muitas vezes uma dependência muito forte em relação a assistir ou provocar a cura de entes queridos. Estes atos pressupunham a convicção da necessidade de uma cura milagrosa. E se a cura ainda precisava de ocorrer, daí decorria que ainda não tivera lugar, pois, caso já tivesse acontecido, não estaríamos a implorá-la nas nossas orações. É como se, desejando o resultado da cura,
os esforços para gerar reforçassem, na verdade, a realidade da presença da doença. Isto leva-nos à segunda parte da instrução antiga, que frequentemente menosprezamos nas nossas tentativas para fazer acontecer um milagre nas nossas vidas. O trecho seguinte da tradução convida-nos a rodearmos-nos da nossa resposta e deixar-nos envolver por aquilo que desejamos, de modo a que a nossa alegria chegue. Esta passagem recorda-nos, por palavras, exatamente aquilo que as experiências e as antigas tradições sugerem na sua sabedoria partilhada. Temos de começar por ter o sentimento da cura, da abundância, da paz e as respostas às nossas orações de bem-estar nos nossos corações, como se já tivesse acontecido, antes que transformem na realidade das nossas vidas. Naquela passagem, Jesus sugere que aqueles a quem se dirige ainda não fizeram isso, como aconteceu com os meus amigos que dispunham do remédio poderoso da oração e das boas intenções e que podem perfeitamente ter acreditado que pediram que as suas orações fossem atendidas. Mas se o seu pedido consistiu simplesmente nas palavras, por favor, permita que esta cura aconteça, então, afirma ele, esta não é uma linguagem reconhecível pelo campo universal da matriz divina. Jesus recorda aos seus discípulos que devem falar ao universo de uma forma dotada de sentido. Quando sentimos como se estivéssemos rodeados da cura dos nossos entes queridos e envolvidos pela paz do nosso mundo, isso constituirá simultaneamente a linguagem e o código que abrem a porta a todas as possibilidades. Com este sentimento, deslocamo-nos do ponto de vista que suspeita que estamos simplesmente a experienciar o que quer que se nos depare para a perspectiva que sabe que somos parte de tudo o que existe. Criamos assim uma modificação de energia que pode ser descrita como o clássico salto quântico, de uma forma muito semelhante ao salto do elétron de um átomo de um nível de energia para o outro sem se deslocar através do espaço intermédio. Também, quando sabemos realmente que estamos a falar a linguagem quântica da escolha e não simplesmente a pensar que podemos estar a fazê-lo. Encontrar-nos-emos noutro estado de consciência. É este estado que se transforma num espaço puro onde têm início os sonhos, as orações e os milagres. Estamos programados para criar. Durante uma conversa que teve com o poeta e místico indiano Rabindranath Tagore em 1930, Albert Einstein resumiu os dois pontos de vista do início do século XX relativamente ao nosso papel no universo. Existem duas concepções distintas sobre a natureza do universo, disse ele. A primeira encara o mundo como uma unidade dependente da humanidade, enquanto a segunda percepciona o mundo como uma realidade independente do fator humano. Embora as experiências descritas no capítulo 2 demonstrem seguramente que a nossa observação consciente da matéria de que o mundo é feito, incluindo átomos e elétrons, afeta diretamente o comportamento da matéria, é provável que descubramos haver uma terceira possibilidade, situada a algures entre os dois extremos de Einstein. Esta possibilidade poderá mostrar-nos que o nosso universo iniciou a sua existência através de um processo que começou por não nos envolver. Mas mesmo que a criação possa ter tido início sem a nossa presença, o fato é que estamos aqui à medida que o universo continua a crescer e a evoluir. Desde as estrelas tão distantes de nós que as suas existências terminam antes de a sua luz chegar a atingir os nossos olhos, até à energia que desaparece nos vórtices misteriosos a que chamamos simplesmente buracos negros. A mudança é a constante universal com que podemos contar. Ela ocorre como parte de tudo aquilo que vemos e mesmo nos domínios em que nada vemos. Deverá já ser claro para todos que nos é impossível sermos simplesmente testemunhas passivas no nosso mundo. Enquanto observadores conscientes, fazemos parte de tudo o que vemos. Além disso, embora os cientistas ainda tenham de se colocar em acordo sobre qual a teoria que explica o modo como modificamos a nossa realidade, todos sugerem que o universo é alterado na nossa presença. É como se o fato de sermos conscientes constituísse um ato de criação em si, como afirmou o físico John Wheeler.
Vivemos num universo participativo e não num universo em que manipulemos ou forcemos a nossa vontade ou sejamos capazes de controlar completamente o mundo que nos rodeia. Na nossa qualidade de partes constituintes, dispomos da capacidade de modificar e alterar pequenas porções desse universo, dependendo de como vivemos as nossas vidas. No domínio das possibilidades quânticas, parece que nos fazem participar na criação. Estamos programados para criar. Visto que parecemos estar universalmente juntos, ao nível quântico, a nossa ligação, em última análise, encerra a promessa de que as mudanças aparentemente modestas ocorridas nas nossas vidas podem exercer uma imensa influência no nosso mundo e mesmo no universo além dele. O nosso vínculo quântico ao cosmos é tão profundo que os cientistas criaram um novo vocabulário para descrever o significado de tais conexões. O efeito borboleta, mencionado no capítulo 1, por exemplo, descreve a forma como pequenas mudanças podem acarretar efeitos consideráveis. Formalmente conhecido como dependência sensível das condições iniciais, o conceito fundamental deste fenómeno sugere que uma pequena mudança individual numa parte do mundo pode desencadear uma enorme alteração noutro sítio e tempo. É frequentemente formulada sob a forma da seguinte analogia: se uma borboleta bate as asas em Tóquio, um mês depois poderá causar um furacão no Brasil. Um exemplo frequentemente citado deste efeito é o erro do motorista do arquiduque Fernando, em 1914, ao virar na rua errada. Este erro pôs o líder da Áustria face a face com o seu assassino, e a história mostra que a morte de Fernando constituiu o catalisador que conduziu à Primeira Guerra Mundial. Tudo começou com a ocorrência casual de um simples engano que todos cometemos num momento ou noutro das nossas vidas. Esse engano na escolha do percurso, porém, teve consequências globais. No capítulo 2, analisamos 3 experiências que nos contaram a história do nosso relacionamento com o mundo. Mostraram-nos que o ADN altera a matéria, de que o nosso mundo é feito e que a emoção altera o próprio ADN. As experiências militares e as realizadas por Clive Baxter demonstraram que este efeito não é limitado nem pelo tempo nem pela distância. O resultado líquido sugere que todos dirigimos uma força dentro de nós que opera num domínio que não se encontra dependente dos limites da física tal como os conhecemos. Os estudos dão-nos a entender que não estamos sujeitos às leis científicas nos moldes em que as entendemos hoje. Este poderá ser exatamente o poder a que um místico São Francisco aludia há mais de 600 anos quando afirmou: há dentro de nós forças belas e selvagens. Se temos em nós o poder de alterar a essência do universo para o conduzir à paz, faria todo o sentido a existência de uma linguagem que nos permitisse fazê-lo conscientemente e sempre que o desejássemos. E existe mesmo, curiosamente, é precisamente a linguagem da emoção, da imaginação e da oração que se perdeu no Ocidente quando a Igreja Cristã alterou os textos do século IV. Quando o milagre deixa de operar. Os efeitos da ligação mente-corpo e de determinados tipos de oração encontram-se bem documentados na literatura disponível. Dos estudos de grandes universidades e das experiências de campo em países devastados pela guerra, pode concluir-se que a forma como nos sentimos nos nossos corpos nos afeta não apenas a nós, mas também o mundo mais além. Esta relação entre as nossas experiências interior e exterior parece constituir a razão pela qual certas formas de oração nos enchem de vitalidade. Embora o mecanismo exato que explica por que motivo a oração resulta possa não estar totalmente esclarecido, a oração funciona de fato e há abundantes provas disso, no entanto, permanece um mistério. Nos estudos, o impacto positivo das orações parece dar-se apenas enquanto elas se realizam. Quando são interrompidas, os seus efeitos parecem igualmente extinguir-se. Por exemplo, enquanto decorriam experiências sobre a oração em favor da paz, os estudos mostram claramente terem ocorrido declínios estatisticamente significativos dos indicadores-chave monitorizados pelos investigadores. Observa-se a diminuição da incidência de acidentes de trânsito, das deslocações às urgências dos hospitais e mesmo dos crimes violentos contra as pessoas. Em presença da paz, a única coisa que podia acontecer era a paz. Por mais interessantes que estes resultados sejam, porém, o que demonstraram de seguida representou um mistério permanente para os que estudam este efeito. Quando as experiências eram interrompidas, a violência regressava, atingindo em alguns casos níveis superiores aos iniciais.
o que acontecera, porque pareciam extinguir-se os efeitos da meditação e da oração. A resposta a estas questões pode revelar-se a chave para a compreensão da qualidade da consciência que cria. O que aconteceu foi que os participantes pararam o que estavam a fazer, interromperam as suas meditações e orações. Esta é a resposta ao nosso mistério. Se acreditarmos que a escolha da nossa realidade é algo que fazemos apenas no momento, fará todo o sentido que, quando deixarmos de sentir que a nossa realidade existe, o efeito da nossa decisão termina igualmente. A criação da realidade pode ser uma opção de curta duração se assumirmos que os sentimentos de cura, paz e abundância são experiências que duram apenas alguns minutos de cada vez. Entre as experiências modernas e as instruções contidas nos textos antigos, sabemos que a criação da realidade é mais do que aquilo que fazemos, é aquilo que somos. Chave 11. Temos de nos transformar nas nossas vidas nas coisas que escolhemos experimentar como nosso mundo. Se sentir é a forma que escolhemos, e se sentimos o tempo todo, estaremos também a escolher constantemente. Podemos sentir convicção, gratidão pela paz do nosso mundo, pois ela existe sempre a algures. Podemos sentir gratidão pelo bem-estar dos nossos entes queridos e pelo nosso, porque somos curados e renovados em maior ou menor grau todos os dias. Poderá ser exatamente isto que as versões em aramaico dos Evangelhos tentavam transmitir às gerações vindouras através da linguagem que nos deixaram há cerca de 2000 anos. Poderá ser exatamente este o efeito escrito no texto gnóstico do Evangelho perdido de Tomás. Aquilo que tendes salvar-vos-á se o fizerdes emergir a partir de vós mesmos. Aquilo que não tendes dentro de vós matar-vos-á se não o tiverdes no vosso interior. Embora a advertência seja breve, as suas implicações são poderosas. Através das palavras atribuídas ao Mestre Jesus, é-nos recordado que o poder de informar as nossas vidas e o mundo vive dentro de nós sob a forma de uma capacidade que todos partilhamos. A vida nem sempre segue as regras da física. Que acontecerá se vivermos de uma forma que quebra as regras aceites da física? Ou se não soubermos sequer que essas regras existem? Será possível seguirmos o exemplo das partículas quânticas que parecem fazer precisamente isso? O senso comum diz que, se algo existe em determinado local, não poderá encontrar-se noutro lugar ao mesmo tempo, independentemente da natureza desse algo. No entanto, é precisamente isso que as experiências têm mostrado. A pergunta óbvia que se segue a tais descobertas é a seguinte: se a matéria de que o mundo é feito pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, e nós fazemos parte do mundo, então por que não poderemos nós fazer o mesmo? Por que não poderemos desempenhar as nossas tarefas no escritório ou na sala de aulas e ao mesmo tempo divertir-nos numa praia ensolarada ou caminharmos pela montanha? Embora todos nos tenhamos já interrogado sobre a possibilidade de tal situação ocorrer, trata-se, na verdade, de pura fantasia. Será? Quando ouvimos falar de algo em comum que acontece em diversas ocasiões, envolvendo diferentes indivíduos, há, em geral, alguma verdade nos relatos. Embora os aspectos específicos possam variar, é muitas vezes possível fazer corresponder o tema subjacente a um evento concreto ocorrido num momento determinado. A grande inundação é um exemplo perfeito daquilo a que me refiro. Ao longo da história, e numa enorme diversidade de culturas, há um tema quase universal sucessivamente retomado, tendo lugar em distintos continentes, diversas línguas e com diferentes pessoas. O relato e os resultados são praticamente os mesmos. Muito embora os pormenores possam variar, a história é igualmente pontuada por narrativas de pessoas que bilocalizaram, isto é, que apareceram fisicamente em diferentes locais ao mesmo tempo. Esses efeitos são habitualmente atribuídos a yogis, místicos ou indivíduos que passaram a dominar de alguma forma uma capacidade latente. Nem sempre, no entanto. O fio comum a estes relatos é o fato de aqueles que praticam a bilocalização dominarem em geral o poder de emoções humanas como o amor e a compaixão. Muitas vezes surgem associados às obras de santos e encontram-se bem documentados por missionários, povos nativos e outros considerados testemunhas fiáveis dos milagres.
E entre os mais bem documentados casos de bilocalização atribuídos a São Francisco de Paola, por exemplo, encontrou-se um que ocorreu em 1507. Enquanto o santo homem cumpria as suas obrigações no altar da igreja, as pessoas que tinham vindo vê-lo acharam-no imerso num estado profundo de oração, decidindo não o incomodar. Quando saíram, porém, ficaram totalmente surpreendidas por o encontrar no exterior da igreja. Não estava simplesmente sozinho. Conversava com a gente da terra e com quem passava pela rua. Correram então rapidamente para o interior da capela para descobrirem que ele nunca de lá saíra. Aí permanecia, perdido na oração. De alguma forma, através de um misterioso estado de consciência associado a uma profunda meditação, São Francisco de Paola aparecerá às mesmas pessoas em dois locais distintos no mesmo período de tempo. Entre 1620 e 1631, Maria de Ágreda, uma freira que viveu 46 anos num convento em Ágreda, Espanha, relatou mais de 500 viagens transoceânicas até uma terra distante. Tanto quanto testemunharam os que a conheciam e viviam com ela, a freira nunca abandonou o convento. Maria, pelo contrário, afirmava que voava para o sítio distante por si mencionado naquilo a que chamava as suas experiências de êxtase. Um tal fenómeno poderia ser atribuído, nos nossos dias, a um relato de visão remota, a capacidade de testemunhar e percepcionar eventos à distância, dirigindo a consciência para uma localização precisa. Com 300 anos, não fora uma curiosa diferença. Maria de Ágreda não só visitou as terras a que se referia, como ensinou sobre a vida de Jesus aos povos indígenas que aí encontrava. Embora não falasse outra língua que não o seu espanhol natal, os índios percebiam-na enquanto partilhava com eles os ensinamentos do grande mestre. A documentação dos seus avistamentos foi feita quando o arcebispo do México, D. Francisco Manso e Zúñiga, ouviu falar na sua experiência. Tendo enviado missionários para investigar o caso, estes foram surpreendidos pela descoberta de que os índios da zona já conheciam bem a vida de Jesus. Tão bem, na verdade, que os missionários batizaram de imediato, ali mesmo, toda a tribo. Cerca de uma década mais tarde, as viagens místicas de Maria de Ágreda foram finalmente validadas. Sob um juramento de obediência ordenado pela Igreja, descreveu os pormenores íntimos de uma terra que nunca visitara fisicamente. A sua descrição foi tão pormenorizada que incluía as subtilezas do clima e das mudanças de estações, bem como matizes da cultura e as crenças do povo que alegadamente ensinara. No seguimento de um exame eclesiástico rigoroso, as viagens místicas de Maria de Ágreda foram declaradas autênticas pela Igreja, que lhe atribuiu o estatuto de mais alto grau entre os místicos de eras passadas. Nem todos os relatos de bilocalização provêm dos anos sombrios dos séculos XVI e XVII. Em tempos mais recentes, nomeadamente durante a Segunda Guerra Mundial, registou-se muitos casos de santos homens a aparecerem em múltiplos locais ao mesmo tempo. Um dos mais bem documentados é o do místico italiano Padre Pio. Após a sua promessa de que a cidade de San Giovanni Rotondo, ocupada pelos nazis, seria poupada à destruição pelos aliados, apareceu em plena luz do dia de uma forma rara, mesmo nos casos de bilocalização. Quando os bombardeiros sobrevoaram a cidade, com o objetivo de atingir os redutos alemães, a imagem do Padre Pio, de vestes castanhas, apareceu-lhes à frente dos cockpits, pairando no ar. E, ao contrário das breves aparições relatadas por vezes sob o stress das condições de batalha, a imagem perdurou à vista de todos. Enquanto permaneceu no ar, falharam todas as tentativas de largar bombas. Frustrados e desconcertados, os pilotos alteraram o rumo e aterraram num campo de aviação próximo, como exatamente as mesmas bombas com que haviam descolado no início da missão. Pouco depois, um deles dirigiu-se a uma capela próxima. Para seu grande espanto, encontrou lá o frade que vira anteriormente a pairar à frente do seu avião, o Padre Pio. O padre não era um fantasma nem a aparição de um santo há muito morto, ao contrário do que suspeitara o piloto. Era real, estava vivo. E nesse dia, estivera de alguma forma em dois locais ao mesmo tempo, no solo, na capela, e no ar, diretamente à frente dos aviões. Enquanto os aliados libertavam Itália, a cidade de San Giovanni Rotondo foi poupada, tal como prometera o Padre Pio. Quanto experimentamos
algo que parece ter lugar além do domínio do que sabemos ser verdade, considerámo-lo frequentemente um milagre. Como deveremos então encarar os relatos e fatos documentados da bilocalização, bem como outros efeitos aparentemente milagrosos que sucederam ao longo de mais de 600 anos? Poderemos descartá-los como pura fantasia ou mero desejo? Possivelmente, há sempre a possibilidade de terem sido congeminados por pessoas com demasiado tempo livre ou que, pelo menos, desejassem ardentemente que fossem verdade. E se estiver a acontecer aqui algo mais? Se nos for provado, para lá de qualquer dúvida, que não estamos limitados pelas leis atuais da física. Essa confirmação permitir-nos-á ver-nos sob uma poderosa nova luz, proporcionando-nos algo mais do que a fé sobre a qual fundar as nossas crenças. Tal como os iniciados mencionados no poema na introdução deste livro encontraram uma nova realidade nas suas inesperadas experiências. Também nós, se descobrirmos que conseguimos seguir na pegada das partículas quânticas que operam além das fronteiras do espaço e do tempo, poderemos usar essa capacidade para curar os nossos corpos e trazer a alegria às nossas vidas. A chave é a seguinte: para fazer aquilo que parece impossível, é necessário começar por superar os limites daquilo que antes pensávamos ser verdade. Tal como os iniciados descobriram que eram mais do que até aí acreditavam ser, assim conseguiram deslocar-se para lá do seu medo da borda do precipício. Também nós, para vivermos milagres nas nossas vidas, temos de começar por ultrapassar a nossa crença de que tais fenómenos são impossíveis. Chave 12. Não estamos limitados pelas leis da física tal como as conhecemos hoje. Para o fazermos, alguém tem de começar por concretizar este milagre, de modo a que o vejamos acontecer. Talvez essa pessoa seja particularmente dotada em determinada área da vida, como a cura. Ou talvez tenha simplesmente a abertura de espírito que lhe permita ver o mundo com olhos diferentes. Independentemente do modo como aconteça, uma vez que uma pessoa realize esse algo especial, quer que se trate de Jesus, quer do nosso vizinho do lado, então o mesmo milagre ficará à disposição de todas as outras pessoas. Um belo exemplo deste princípio é ilustrado pela incapacidade dos povos latinos da América do Norte de avistar os navios dos primeiros europeus que ancoraram em frente das suas praias. O conceito de um enorme barco de madeira, com imensos mastros e velas, era-lhes tão estranho que não conheciam qualquer referência para aquilo que tinham perante os olhos. Da mesma forma que a nossa visão é capaz de detectar as imagens individuais de um filme, também os olhos dos nativos seriam capazes de distinguir no horizonte as silhuetas dos navios, tal como os nossos cérebros tentaram dar sentido àquilo que vemos, fundindo as imagens iniciais na experiência contínua do filme. Os nativos tentaram o mesmo. O problema é que nunca ninguém o fizera. Nada, na sua experiência coletiva, os ensinara a ver um navio europeu. Só quando o homem medicina da tribo semicerrou os olhos e usou a sua visão em moldes um pouco diferentes do habitual, conseguiu distinguir os navios. Quando o fez, não demorou muito até os outros elementos do grupo começarem também a ver o que apenas horas antes era invisível. Tudo se prendia com a forma como as pessoas se permitiam percepcionar perante a sua disponibilidade para experimentar algo diferente. Abria-se um admirável mundo novo. Talvez não sejamos tão diferentes desses nativos da costa de há pouco mais de 500 anos. Não podemos senão imaginar o que nos está reservado quando pensamos no nosso mundo, no nosso universo e em nós, de uma forma um pouco diferente. No início desta secção, colocamos a questão: se um elétron consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo, por que não o conseguimos nós? Talvez a resposta pudesse ser encontrada se colocássemos uma pergunta ligeiramente diferente. Em vez de tentarmos acreditar que as partículas podem fazer algo que nós não podemos, perguntemo-nos antes o que é necessário para que um elétron se bilocalize. Se conseguirmos compreender de que forma a matéria de que somos feitos se comporta como um milagre, talvez consigamos encontrar essas condições na nossa vida. Para compreender de que forma isto funciona, precisaremos de explorar aquela faceta da nossa existência que proporciona a cada um a capacidade de alterar o mundo, alterando-se a si mesmo, o poder do holograma.